Fala pessoal, muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do nosso podcast, o nosso Arquibancada. E hoje, mais que especial, nosso episódio número 10. Eu sou Jefferson Seftelli e estou aqui com o meu grande amigo Alcimar Silveira. E aí, Alcimar, beleza? E aí, cara, tudo bem? Tudo certo. Mais um programa muito legal que a gente vai ter esse prazer de receber hoje, né? Uma pessoa muito legal. Esse programa de número 10, que é muito especial pra gente, né? Marca aí, né, essa nossa primeira dezena, né? Nos primeiros programas. E hoje, né, claramente tem que agradecer a ela que é a nossa parceira desde o primeiro programa, Casa Shop Criare, Luciana Picanso. Muito obrigado por estar sempre aqui com a gente. Para quem não conhece, Casa Shop em Itaperuna é essa loja que tem tudo de mobiliário, né? Você pode trabalhar toda a sua casa com a parte de decoração, né? E também tem a parte da Criare, né, em que o pessoal da Luciana vai te atender muito bem. Então, muito obrigado, Casa Shop, mais uma vez aqui hoje. Eu tenho certeza que hoje a Luciana vai gostar, porque o convidado ela adora, tenho certeza. Maravilhoso. Muito obrigado, Luciana, novamente. Essa parceria aí é gigante com a gente aqui no Arquibancada. E o nosso convidado de hoje é mais que especial. A gente está esperando esse encontro já tem alguns meses. Verdade, né, gente? Verdade. A gente queria te agradecer muito já pela sua disponibilidade. Hoje a gente recebe Lucas Barbosa, do Estúdio Luca. Obrigado, Lucas, pela disponibilidade. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Inclusive, agradeço também por estar fazendo parte aí do número 10 junto com vocês. Sim, muito especial. Representa muita coisa. Eu que te agradeço. Legal. Bem-vindo, tá? Bom, e como vocês já sabem de praxe, eu e Alcimar vamos dar as nossas dicas aqui do dia e a do Lucas fica lá pro final do programa. O que você trouxe, Alcimar, pra gente hoje? Cara, hoje eu trouxe um livro super legal. Quem sabe, eu sou apaixonado pelo tema criatividade. Então, tudo que tem de criatividade eu sempre tô consumindo, sempre tô lendo. Esse livro aqui foi um dos primeiros que eu li, né? Eu queria sair um pouco do tema criatividade dentro da arquitetura e fui buscar a criatividade dentro da física quântica. E ele é muito legal, esse livro aqui, ó. É o Criatividade Quântica, do indiano Amit Goswami. Eu acho que é assim que pronuncia. Esse livro no Brasil ele foi publicado antes com o nome Criatividade para o Século XXI, então ele tem dois nomes. Legal. Esse livro é muito bacana porque ele mostra que o inside, né, essa palavra que ficou tão moderna hoje, ela na verdade ele explica que é um salto do subconsciente, ou seja, um movimento que existe dentro do subconsciente que prepara o seu consciente para se forçar a criar algo, uma inventividade, né? Então é muito bacana e ele mostra que qualquer pessoa pode sim ser criativa. Porque a criatividade ela não parte do consciente, e sim do subconsciente. E ele mostra como alimentar. E ele tem uma linguagem, assim, ele cria umas histórias meio lúdicas, né? Como sonhos, né? Em que a pessoa vai tendo essas experiências e em contatos com estímulos criativos. É muito legal, vale muito a pena ler. A leitura é super fácil. É um livro de custo baixo, vale muito a pena para quem está estudando arquitetura, principalmente, ou quem está na área de design e parte criativa. Eu já quero ler esse aí, tá? Posso prestar depois. Entraremos na fila de empréstimos. Legal, cara, maravilhoso. E você? Fala a sua dica. Cara, eu trouxe um livro que acabou de sair no Brasil pela editora H1. Esse livro é bem famoso aí fora, que é o Save the Cat. Ele é um livro voltado para quem estuda roteiro, mas hoje em dia, sobretudo, com os copywriters, né? Acho que as pessoas também estão desenvolvendo mais textos para essa área de marketing. E esse livro agora saiu em português. É um livro, acho que de 2005, do Blake Snyder. O Blake é um roteirista de Hollywood super famoso e bem conceituado, né? E ele lançou esse livro. É como se fosse a fórmula dele, né? Que tem aí os 3 atos, Jornada do Herói, enfim, tem outras fórmulas para se escrever uma boa história, nesse caso voltado para roteiro, porém, para todo mundo que quer dominar um pouco mais a arte da escrita. E esse livro é a primeira edição dele em português, então tá aqui minha indicação de hoje, Salve o Gato, do inglês aí, Save the Cat, e esse daqui tá nas minhas listas aí de próximas leituras do ano. É um livro incrível. Pra quem trabalha com internet hoje, né? Sim, né? Hoje em dia tem aí tudo que a gente publica, até no Instagram, às vezes, uma legenda de Instagram é considerado um copy, né? Que é um copyright ali. Legal. Enfim. Demais. Bom, vamos lá então bater um papo com o Lucas. Lucas, novamente, obrigado. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no Estúdio Luca, saber um pouco mais da sua empresa e tudo mais, mas vou começar com a pergunta mais fácil. Quem é Lucas Barbosa? Ainda bem que foi quem é Lucas Barbosa, né? Porque geralmente as pessoas perguntam, é Luca ou Lucas? Já virou rotina na minha vida também. Sim. Essa pergunta, é Luca ou Lucas? Mas o seu nome é Lucas. Meu nome é Lucas. E o estúdio é o Estúdio Luca. A empresa é Luca, eu falo que é a persona. Sim, faz parte do show ali do ser arquiteto. Bacana. Mas eu acho que Lucas
Lucas é um menino ainda, idealizador, sonhador, que virou um empresário no mundo da arquitetura. Mas se a gente for pontuar muito claramente aí quem é Lucas, inclusive minha empresa, quando ela começou, ela não se chamava Estúdio Luca. Ela levava meu nome, que era o Lucas, né? Que é muito comum. Sim. Principalmente no interior também é muito comum as pessoas usarem nome próprio. Eu não gosto, porque eu acho que isso limita um pouco a gente a evolução, né? Profissional, expansão. Mas Lucas é indiscutivelmente um garoto sonhador que há muito tempo atrás sempre soube que seria arquiteto e sempre soube onde queria chegar também. Esse sempre soube desde a infância mesmo, assim? Você já vem com isso? Minha brincadeira de infância preferida era desenhar casa. Que interessante. Sua família vem de construção civil? Algo Muita assim? gente me pergunta isso também. Na minha família ninguém nunca foi construtor, ninguém nunca foi arquiteto, ninguém nunca fez uma obra. Por incrível que pareça. A experiência é só minha. Eu, desde criança, nasci sabendo que queria ser arquiteto e sigo firme aí, né? Você é formado pelo IF em Campos? Sou formado pelo Instituto Federal Fluminense, IF Campos. Em Campos. Que legal, que legal. E como que você acha que você, né, depois, assim, eu acho que a gente sai muito da faculdade ainda com aquela visão muito romântica, né? Você acha que você já saiu da faculdade também sabendo, assim, agora eu sou arquiteto, né? Sabendo do seu caminho ou não? Isso também foi sendo construído? É engraçado, eu bato muito nessa tecla. É porque essa visão romantizada, ela é muito ensinada nas faculdades, né? Sim. De que a pessoa tem que fazer arquitetura e de que ela sairá um arquiteto nato ali, aquele arquiteto muito ligado à parte criativa. Uhum. E eu, sinceramente, hoje eu tenho total consciência que a palavra arquiteto, ela não cabe só ao criador. O arquiteto também é o cara que faz um belíssimo projeto executivo. O arquiteto é também quem tramita negócios no mundo da arquitetura. O arquiteto é também quem lida com o urbanismo. O arquiteto é também o cara que cria realmente uma arquitetura de interiores. E o arquiteto é também, a gente conhece o significado de arquitetura nata, como o cara que desenha casas, residências, né? Uhum. Então, talvez as pessoas romantizem muito para esse lado, tendenciam muito para isso. Mas a palavra arquiteto, ela tem um leque muito grande, na verdade, de ações e atuações de que um arquiteto pode ter na vida. Bacana. E eu acho que, pegando o gancho dessa pergunta do Jefferson, dessa saída da faculdade, você lembra como foram os seus primeiros passos? Foi residência, foi reforma, foi interiores, como foi? Lembro. Gente, até é engraçado falar isso, né? Mas claro que eu lembro, jamais esqueceria os primeiros passos. E é uma história, assim, levemente trágica, tá, gente? Não deu conta. Não, mas é verdade, porque eu fazia faculdade particular. E na época, eu havia perdido meu pai e falei, gente, como é que eu vou fazer? Não consigo mais pagar a faculdade. Vou fazer prova para federal. Só que eu nunca imaginava que fosse passar para federal. Passei. E nisso eu já tinha começado, o que eu gosto de fazer na minha vida? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser o quê? Eu gosto de ser arquiteto. Então eu gosto de desenhar. Então eu inicialmente comecei a projetar para um amigo, para outro. E eu não imaginava que quando eu fosse sair da faculdade, eu já estivesse com a proporção que eu estaria. Uhum. Eu quando saí da faculdade, eu notoriamente já tinha concebido minha empresa. Eu notoriamente já tinha uma carta de clientes bem conceituada. E eu lembro que eu tive que fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Uhum. Não faculdade, um técnico de designer de interiores, para não ser antiético com a minha conduta. Uhum. Então eu junto com a faculdade, eu fiz também o técnico só para poder ser minimamente ali o mais ético diante da carta de clientes que eu tinha e que eu não imaginava, tá, gente? Só para constar, eu não imaginava mesmo. Eu nunca imaginei que eu fosse sair da faculdade com a quantidade de clientes que eu tinha. Mas o que você atrela a isso? Você acha que foi a qualidade dos seus trabalhos, o jeito de abordagem? Você consegue identificar alguma coisa nesse caminho? Eu acho que indiscutivelmente qualidade de trabalho. A ousadia veio depois. Entendi. A agressão mais ousada vem mais à frente. Mas o que você estava preocupado nessa época, assim? Essa entrega de qualidade, você estava muito preocupado com o quê? Criar algo que talvez ninguém ainda houvesse criado, ou... Eu falo, na verdade, não que ninguém não houvesse criado, pelo menos em nossa região. Uhum. Trazer ousadias criativas para um espaço físico, um município, ou municípios como os nossos, que ainda fosse, que traduzissem ousadia, né? E que não tivessem essa presença ainda. Já tinha uma semente da ousadia ali na qualidade, né? Não, o Lucas, do pouco que eu conheço, a gente se conheceu há
que 1 ano, 2 anos? Mais ou menos isso, mais né? ou menos isso. Comecei a fotografar pelos projetos do Lucas. E uma coisa que eu sempre identifiquei é que o Lucas é uma pessoa muito inquieta. Ele na verdade, ele se incomoda com algo que pode ser melhor. Né? Eu lembro que a gente sempre que ia falar de algo, vamos fazer isso. Mas por que não isso? E assim, às vezes o que a gente sugeria, o Lucas sugeria muito acima. Né? Então eu percebi depois, e aí fotografando os projetos dele, que sempre quando eu chegava, eu sempre esperava algo que estava além do que eu já estava esperando. Né? Eu lembro, cara, como se fosse hoje, um projeto que eu fui fotografar para você, era dentro de um condomínio, e o condomínio, esse condomínio que eu fui, ele tinha os números de lote um pouco confusos das quadras. E eu fiquei rodando assim na quadra e eu me perdi. Eu falei assim, gente, qual será a casa? E eu não achava o número, que o número não estava exposto. Geralmente fica o número do lote. Você foi pela arquitetura. Aí quando eu bati o olho na arquitetura, eu falei assim, tenho certeza que é essa aqui. Eu não sabia de nada do projeto. Eu cheguei, tenho certeza que é essa aqui. Aí eu peguei uma foto, você lembra? Eu mandei a foto e falei assim, essa aqui, não é? Aí todo mundo no nosso grupo, né, foi e falou assim, é essa mesmo. Aí eu falei, tá aí. Aí você olhava pro lado, as casas que estavam ao lado, a casa que ele fez não sofria influência nenhuma das outras. Totalmente, assim, você via que aquela pessoa que contratou o Lucas arquiteto, contratou para ter ali não só uma arquitetura, mas a arte do Lucas. Isso eu sempre achei você muito inquieto nesse sentido, sempre além. Tem uma coisa que os itaperunenses, na grande maioria, me chamam muito do Novo Leal. Francisco Leal foi um grande arquiteto, um dos maiores nomes da arquitetura que nossos municípios já tiveram. Era campista também, por sua vez. Para mim isso é uma honra ouvir algo dessa proporção. Mas hoje, quando eu paro para analisar o porquê que muita gente me chama, Beth Mendes vive falando que eu sou o Novo Leal. Eu, quando paro para escutar ou para analisar, a arquitetura do Francisco Leal, ela se destacava no entorno. O desenho, os traços. E eu não acho que é uma arquitetura tão ousada assim. Eu acho até que é uma monumentalidade, claro. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu não gosto de construir casas monumentais. Eu amo fazer casas imponentes. Mas eu adoro aquelas linhas bem retas, esbeltez, linhas retas, que é muito sinônimo do modernismo. Sim. Você fala que eu sou um pouco um modernismo um pouco brutalista, Brutalismo paulista, que é aquela eu coisa que ela... Eu também acho que você sofreu bastante influência ali. Que é uma lina, né? Mas assim, é uma linha que ela é consciente de que ela vai gerar algo. Sim. Não é aquela linha muito do modernismo que é feito para impactar, né? É aquela linha, por exemplo, se eu tenho uma marquise que seja, ela vai amparar alguém ali embaixo. Você faz o espaço em cima, mas prepara embaixo para ser usado. Você tem função para aquilo, função, né? Exatamente. É uma casa que funciona, na verdade. Funciona por completo, 100%. E ao mesmo tempo é uma arquitetura, não obstante dela ser... grandiosa, ela também é mimética, né? Ela tá ali no meio, né? Ela não tá se destacando 100% por si só. Ela se destaca por linhas, né? Por características. Tem uma casa na rua Platão Bechá, em Itaperuna, que eu sou apaixonado por ela. E eu me lembro que ele havia feito uma cotação comigo e com mais alguns profissionais, e ele foi muito categórico por que ele aceitou a minha proposta. Era uma casa em declive, e isso tentando traduzir o porquê do ser funcional. Porque eu acho que funcionalidade é meio lógica. Você não tem muita dificuldade para poder pensar logicamente. Vamos criar, vamos fazer ousadia, mas vamos ter lógica na produção. É como se a receita do meu bolo fosse com exatidão. 50% funcionalidade, 50% estética. Eu não permito botar nem 1% a mais de funcionalidade, nem 1% a mais de estética, porque eu acho que a gente perde a receita da arquitetura. Sim. E essa casa é uma casa em declive, é um declive até um pouquinho inclinado, de 3 pavimentos. Uma casa existente, e eu reformulei a casa absurdamente. A casa é outra hoje. Eu acho até eu sou suspeito de falar isso, mas acho uma das mais belas. E aí a minha defesa foi a que ganhou o projeto pelo seguinte: eu coloquei a casa entrando pelo meio. Aí todo mundo, Lucas, mas a casa já entra por cima. E você tem que descer 2 pavimentos. Eu falei, mas o erro tá aí. Porque você entra por cima, você tem que passar pela área íntima, no meio da casa, para depois chegar no jardim, piscina e afins. Então você tá tomando um vinho com os amigos na área gourmet, você quer ir na sua sala mostrar alguma coisa para alguém, ou quer ir na cozinha buscar aquela faca, ou aquele pote, ou aquele algo que você esqueceu rapidamente, você tem que passar pela área íntima do casal. Também não tem proporção, não tem cabimento. Então eu levei a área comum toda para o centro da casa, joguei os quartos para cima, que convenhamos, cheguei de carro do trabalho de segunda a sexta-feira,
muito mais prático você entrar. Chegar direto, né? Entrou pelo hall, acessou seu quarto. Então você não está muito afim de fazer lobby. Então eu mudei as funções, mudei completamente as funções e a estética da casa, e foi essa defesa que foi a campeã. E eu falo, gente, eu acho que na verdade funcionalidade, ela é pré-requisito numa arquitetura de qualidade. Eu falo que... E tem outra questão que eu acho importante. É 50-50, mas a primeira parte que você joga na receita é a função. Sim. A segunda parte que você joga na receita é a estética. Eu acho isso pré-requisito. Eu até acredito hoje, a gente conversa muito lá no escritório sobre isso, e eu acho que nos últimos anos eu também venho tendo esse olhar do fluxo facilitado, né? Isso tem muito a ver com a função, obviamente. O famoso então, fluxograma. Sim, quanto menor o fluxo, né? Quanto menos você tiver que pensar dentro da sua casa, é melhor. Mas por que eu digo isso? Até tomando partido do que você falou. Esse processo hoje para você, Lucas, a gente já vai chegar na empresa, mas como que o seu processo hoje, ele funciona na sua rotina? Porque a gente sabe que a sua rotina é bem corrida e ao mesmo tempo você consegue ser muito criativo em todos os seus projetos. A gente vê isso se expondo. Como que você faz? Eu criei uma gangue junto comigo. Como que é esse processo seu hoje particular? Uma gangue boa lá. Não, eu criei uma equipe de altíssimo potencial junto comigo. E falo constantemente que nem sempre é perfeita. A gente tem que estar sempre tirando o parafuso, apertando o parafuso, tirando o parafuso, apertando o parafuso, para a gente manter sempre um padrão de qualidade com relação à equipe. Mas que é fundamental. Que o arquiteto que ele acha que ele cria, executa, acompanha a obra, viaja, ele, sinceramente, ele vai chegar a um determinado momento da vida que ele vai ter um limitador, ele vai ter um limite, porque ele não tem capacidade de fazer tudo. Da mesma forma que eu acho também que clientes que esperam da gente absolutamente tudo perfeitamente, também não terá. Ele tem que saber que ele tem que ter uma equipe por trás e que junto com uma equipe essas coisas se tornam mais viáveis. Alguém que acompanha a obra, alguém que entrega a parte de executivos, alguém criativo. Então acho que faz parte do show do ser arquiteto dono de uma empresa, né? Mas hoje todos os profissionais que estão dentro da tua empresa, eles participam do processo criativo de criação? Não. A gente segrega categoricamente. A gente tem 3 profissionais junto comigo que são só criativo. A gente tem 7 profissionais que são só executivo. E a gente tem profissionais que são apenas administrativo. Que legal. Então, e eu sempre falo isso, é fundamental. A gente no início da carreira profissional nossa, é muito comum a gente, enquanto arquiteto, confundir as funções, né? O mesmo funcionário que está ali, que é o que cria, é o mesmo que gera os executivos, que é o mesmo que também, enfim, dá suporte administrativo até às vezes. Mas eu não acho isso correto, não. Eu acho que tem que ser segregado. Exatamente. Não, eu acho que isso mostra um pouco de como você estruturou a sua empresa, né? Então, acho que você já pode falar pra gente como que... Porque a gente te chamou aqui hoje pra gente falar de negócios e arquitetura, porque a gente sabe que você é um cara do business, que você é um cara dos negócios. É um grande empreendedor. Antenado, você tá sempre indo além dos limites da arquitetura, né? Então, e aí eu entendo, né, e você falando isso, né, mostrando esse lado da sua empresa, a forma como você criou, né, é quase que um tripé, né? Inclusive eu vou dar um spoiler aqui hoje. Não, manda que é bom. Não, mas é um spoiler de altíssimo padrão, tá? Na hora certa. Esse merece todo mundo guardar também, mas é sobre negócios. Daqui a pouco, gente. Daqui a pouco a gente tem. Então, vamos lá. Então, conta pra gente como que surgiu o Estúdio Luca. Como foi dar esse passo? Como foi o início do Estúdio Luca também? Gente, engraçado. O início do Estúdio Luca começou no meu quarto. Você acredita nisso? Seu quarto foi seu primeiro escritório? Meu primeiro escritório foi dentro do meu quarto. Caramba. Então, realmente, eu acho que começou muito na minha essência. Eu não imaginava que eu fosse crescer tanto, eu não imaginava que eu fosse alcançar grandes passos. E conforme eu fui alcançando, eu fui me profissionalizando e organizando. Mas talvez tenha sido um pouco intuitivo. Tenha, certamente. Porque eu já desejava aquilo. Eu sempre tive esse anseio de ser um profissional de alto padrão, de ser um bom profissional, de ser também um empresário paralelo ao ser arquiteto. Mas convenhamos que talvez tenha tudo acontecido numa época muito jovem e talvez isso não tenha sido tão
eu não diria pensado, né? Mas não tão programado. Aconteceu e aconteceu naturalmente. A verdade é essa. Aconteceu naturalmente. Então, e isso é muito legal. A gente tem muita gente que nos assiste e que a grande maioria está na faculdade ainda, né? E todo mundo tem essa questão, ele sempre se pergunta, né? Qual o melhor caminho que eu devo seguir? Eu devo ir para um escritório, ter essa experiência? Ou eu já devo entrar de cara no mercado? Acho que depende da sua coragem. Depende da sua coragem, e digo coragem em todos os sentidos. Coragem, inclusive, para pedir desculpas, porque é uma coisa que faz parte do show. Então, assim, e coragem também para poder ter a certeza que vai fazer certo. Então, assim, isso cabe muito a quem é você nesse momento. Até que ponto vai o seu desejo, o seu anseio e sua coragem de acreditar naquilo ali. Porque às vezes a gente começar algo que a gente também não confia, é melhor não começar. É melhor não começar. Também É melhor você realmente adquirir coragem, participar do escritório de alguém que tenha coragem suficiente para isso, para adquirir conhecimento. Aí acho que faz parte, e é a coisa mais normal do mundo, tá, gente? Faz parte do show. Legal. É porque a gente sabe que na faculdade, né, em geral, não só de arquitetura, a gente não é preparado pro business não é preparado em geral, pra nada, né? na verdade, quase. Não. Eu falo isso com... Você me desculpa, tá, gente? Mas você vê uma coisa muito básica que eu vou contra as emendas de arquitetura no Brasil. Emenda de arquitetura no Brasil, ela não tem reforma. Então, assim, você quase não aprende a reformar. E quando você cai no mercado... É a maior parte dos contratos que a gente recebe são reformas. Então, como é que o básico, que é aprender a reformar, ainda não faz parte da ementa no Brasil de arquitetura? São pouquíssimas as faculdades. Acho que vai da expertise do professor, né? Talvez dentro de disciplinas de projeto, principalmente projetos de interiores, ou até algum retrofit, algo nesse sentido, você pode utilizar algo que está construído, né? E na faculdade tem sempre essa coisa do medir, do ir a campo. Só que eu acho que também falta um pouco da maturidade do aluno de entender. Se ele não aprender a construir primeiro, como que ele vai aprender a reconstruir? E na faculdade não dá tempo de chegar. Mas que realmente falta, né? A gente falava disso na época que a gente estudava. Eu e o Jefferson, a gente estudou junto desde 2009. Começamos a dar aula praticamente juntos, né? Comecei em 2015, Jefferson logo depois. E a gente tentava, quando a gente começou a dar aula, a tentar não deixar que os erros que foram cometidos com a gente fossem cometidos de novo. E uma coisa que a gente fez foi exatamente isso. Eu peguei os alunos na minha primeira aula, botei eles no corredor e falei, quantos metros tem daqui até o final do corredor? Tem que ter discernimento. Lucas, não é brincadeira. Era um corredor de mais ou menos uns 10 metros. Teve gente que falou 30. Teve gente que falou 5. Quase todos erraram. Porque a grande maioria, e isso é aluno de terceiro período, né? Então eu acho que a grande maioria acha que projeto de arquitetura é um projeto de folha, é projetar desenho, e ser arquiteto é projetar espaços reais. E aí quando você fala da reforma, eu acho que tem tudo a ver, a pessoa tem que entender o que é o real. Você sabe que eu aprendi a construir reformando? Sim, e aí eu fiz o processo inverso. Eu aprendi muito a construir reformando. Porque era onde eu tinha o contato com o existente. O existente real e não no desenho. Então, eu acho que foi fundamental pro meu processo de crescimento. Esse excesso de contato com reformas no início. Mas é legal, porque o desenho tem essa quântica, né? O papel aceita tudo. Né? Só que o real não aceita tudo, né? Não, você tem que aprender de verdade. Sim, tem que aprender de verdade. Tem limitadores, instalações, uma série de questões. A gente até brinca, né, que reforma é uma caixa de Pandora. Às vezes a gente faz um projeto lindo, maravilhoso, na hora que vai para a obra, para o executivo, a gente tem que remodelar algo ali e tomar novos caminhos a partir daquilo. E é uma questão até que eu pleiteio muito que as pessoas tenham até nas suas relações contratuais com os clientes e que os clientes também, que inclusive estejam assistindo, que tenham discernimento disso. Que quando você contrata um profissional de arquitetura para fazer reforma, tem que existir a compreensão que aparecerão limitadores. E que são limitadores naturais da casa ou do imóvel que ali já existia. E que nem sempre a gente consegue ter esse discernimento somente a olho nu e somente a dimensionamento. Né? Medir lá o espaço, terminei de fazer a medição, fiz as fotografias, iniciei o projeto, você sempre vai descobrir um detalhezinho ou outro que é uma surpresa, que é a famosa caixa de Pandora das reformas. Sim. Não pode ter muitas descobertas, tá, gente? Mas uma ou outra é plausível. Sim. Até porque, assim, a maior parte das casas, sobretudo no interior, né, que é o nosso caso aqui, acho que para quem tá aí que não sabe, sim, o nosso podcast,
ele foca mais aqui no norte e noroeste fluminense, que é no estado do Rio, enfim, sul do Espírito Santo. A maior parte das casas do interior não possuem os projetos, né? É raro a gente ter os projetos complementares, todos aqueles. Só em casas de mais alto padrão a gente tem, de repente, alguma coisa ou outra. E aí se torna até um pouco mais complexo, porque a nossa avaliação de profissional tem que ser muito mais profunda, né? E você vê que uma coisa engraçada. Eu tenho hoje em dia tem essa percepção. Acho que cada município tem a sua exportação de produtos ali de qualidade. Eu falo que Campos exporta bons arquitetos. Isso das mais variadas e possíveis qualidades ali envolvidas, porque eu tenho muitos bons amigos profissionais que eu admiro. Mas não só de hoje, isso de muito tempo. E não é à toa, eu falei que ia dar um spoiler para vocês. Spoiler. Não, e dia 21, 22, 23 de agosto, vai ocorrer oficialmente no dia 21 e 22 de agosto. 23 são só alguns complementos junto aos patrocinadores. Vai acontecer um maior evento de arquitetura da nossa região. Eu estou trazendo o Arthur Casas para vocês, que aos meus olhos é um dos maiores nomes da arquitetura do Brasil, a nível nacional. Estou trazendo também os maiores críticos, jornalistas políticos e críticos do mundo da arquitetura, que são os decornautas. Estou trazendo também a Jussara, que é uma coordenadora da Unicamp, da Universidade de Campinas. Estou trazendo um pós-doc de Singapura, que é um professor especializado em cidades verdes. Isso fora uma outra gama de palestras que vão ter e totalmente gratuito, tá? Só para constar. Então, a gente tem até 2.500 ingressos, é totalmente gratuito, aberto ao público, vai acontecer dentro de um prédio do Oscar Niemeyer, em Campos. Aí muita gente me perguntou, Lucas, mas você, que loucura é essa sua? O que você está fazendo? Vem ele. Vem ele. O nome é Spot, é um evento de grandes proporções, realmente para poder validar e mostrar o tão quanto o nosso município, a nossa região, ela propaga arquitetura de alto padrão e de qualidade, de verdade. Não só alto padrão, arquitetura de qualidade. E se a gente propaga arquitetura de qualidade, a gente pode comunicar arquitetura de qualidade também. Então, essa é... Eu vou quando pegar... começa as inscrições... Quando começa, estaremos lá. Estaremos lá. Não, vamos aproveitar. Eu quero aproveitar esse gancho agora que você falou de exportação, talento. Quando você cria um evento desse porte, você coloca Campos, né, que vai acontecer em Campos, no mapa. Mas você já está fazendo isso. Você esteve no Casa Correio 2023. Né? Isso era um assunto lá pra frente, mas eu quero aproveitar agora, já de uma vez. Já que você deu spoiler, a gente antecipa, porque você, com esse evento, você vai elevar isso a outras proporções. Né? Aí a visão dos críticos de arquitetura brasileiros vão se voltar a Campos para o evento. Mas você já está fazendo isso de certa forma. E o convite Casa Cor, né, no Rio 2023, já foi um pouco disso. Vamos aproveitar e vamos entrar nesse assunto. Como foi essa experiência? Conta pra gente. De Casa Cor, gente... É sonho de todo mundo, né, Lucas? Todo arquiteto aqui sonha em participar da Casa Cor. A gente tem muito essa teoricamente, nós arquitetos categorizamos como fazer a Casa Cor como o carimbo necessário da arquitetura, né? Eu tenho essa visão também, assim como vocês, de que a Casa Cor é um carimbo, é importantíssimo que seja feito. Foi uma delícia. E foi muito engraçado, porque como tudo na minha vida, aconteceu de forma muito natural. Na verdade, eu havia recebido o convite em 2022. Só que o convite de 2022, faltava um mês para o evento abrir. E elas alegaram que, que teve uma pessoa que desistiu. E eu fui muito no meu jeito de ser. Eu fui não respondão, mas eu dei uma resposta educada de que a minha empresa não é uma empresa para poder cobrir buraco. E que com um mês de produção a gente não teria capacidade de fazer algo de alto padrão. Porque eu sou crítico com as minhas condutas. Obra minha, tem muita gente que fala assim, Lucas, a obra sua demora mais. A obra minha demora mais porque a obra minha, geralmente, ela tem uma excessividade de detalhes que são necessários para um bom resultado. Ou para o resultado mais... para uma pessoa tão crítica como eu, de que tem que ficar perfeito. E fui respondendo com elas. Eu acho que elas marcaram, né? Gente, quem é esse garoto? Que escritório é esse que fala não para Casa Cor? Aí me marcaram. No ano subsequente me ligaram de novo. Então, tem que ser você, estamos te ligando agora com antecedência, né? Com antecedência, com o tempo que você merece para você fazer a sua produção.
assim como somos novamente convidados para 2024 e pretendo ser mais algumas vezes aí convidado, gente. Ah, isso aí. Eu não vou te pedir spoilers do 2024. Não, isso aí a gente não Mas eu queria saber, assim, como esse convite chega, né? Como que você pensa? Você já tinha essa sacada de fazer o espaço que você fez ou não? Isso daí vai gerando através de pesquisa? O que você fez porque o seu espaço ficou maravilhoso? Obrigado. Te agradeço por isso. Não foi através de pesquisa, na verdade. Foi, obviamente, que eu tento transformar das minhas possibilidades em grandes ações. O espaço que me foi cedido era uma cave e, segundo a própria empresa Casa Cor, deveria existir um comércio de produtos ali dentro ligados a vinho. Falei, já que vai ter, então vamos ter que fechar um negócio, vamos buscar quem é o maior importador de vinhos do estado. Então, já que me foi dada essa obrigação, deixa eu correr atrás de quem pode me dar suporte adequadamente. Então, fui atrás de quem era o maior importador de produtos de vinhos da nossa região, do estado. E foi com ele que eu fechei o negócio. Inclusive, foi um sucesso. Ele é maravilhoso. Eu hoje só compro vinho com ele. Não que eu não compre aqui também, tá, gente? Mas eu com ele faço questão, porque eu fiquei encantado na conduta, fiquei encantado no nível de empresário que ele é. E foi um sucesso o nosso resultado em conjunto. Maravilhoso. Então, partiu mesmo da premissa de ter ali já essa questão do vinho, né? É natural. E você vai... Ela sempre, a própria Casa Cor sempre vai impor alguns desejos. Você vai moldar esses desejos e cabe a você transformar aquilo ali. Entrega uma história. Numa grande história, numa grande ação. Legal. Eu acho que o nosso foi muito bacana, que a gente teve um storytelling, né? A gente tinha conceito. De todos os ambientes desse ano passado, acho que o nosso era o único que você conseguia viver uma experiência. Você tinha que descer no subsolo para poder fazer aquela experiência do que te arrepia. Isso é uma coisa muito minha mesmo, muito minha e muito da minha equipe. Vamos fazer, mas vamos fazer algo que tenha uma historinha por trás. Exemplo, às vezes quase todos os clientes, sem exceção, eu na hora de fazer a decoração final da casa dele, eu sempre vou encontrar assim um livrinho da infância, ou então o book do casamento, e vou tentar transformar aquilo ali em conceito dentro da casa, em colocar aquilo ali em local de destaque, para resumir o que é o storytelling da vida dele, né? O que é a vida daquela pessoa. Até porque geralmente os objetos ficam guardados, né? E a gente mas só eu mostra gosto de pra visita. Evidência. Colocar evidência. Já tinha aquela semente da ousadia lá atrás, né? Tinha. E ela vem. Legal, cara. Muito, muito legal. Foi ousado, eu lembro que o marketing foi ousado também, foi algo que eu não consegui ir pessoalmente, mas eu já te acompanho nas redes há alguns anos. Então, de certa forma, eu participei ali dos arrepios, eu vivi a Casa Cor junto com a equipe, mas eu não consegui ir ao Rio durante a Casa Cor, porque eu tinha ido a São Paulo. Eu também não consegui a BH no ano passado, que eu gosto de pegar o circuito sudeste, ao menos, né? Eu sou apaixonado na Casa Cor Goiás. Você falou aquele dia e eu tô muito afim de visitar. É uma Casa Cor descomunal. É uma Casa Cor... Por exemplo, hoje em dia, iluminação, eu só uso pico. A gente aqui em Bom Jesus, Itaperuna, ninguém vendia pico, não existia. Nem Campos. Não tinha pico para vender. Isso aí eu, há 3 anos atrás, em Goiás, tô olhando aquela iluminação, o que é isso? Aí comecei a estudar, ou seja, eu tive que trazer esse produto para poder colocar nos meus clientes. Legal. E realmente no nosso mercado não tinha. Então, você conheceu lá em Goiás? Conheci em Goiás. Eu gosto muito de buscar fazer uma rota Casa Cor, muito em busca de novidades ou tecnologias que possam agregar valor pra gente. Que também, assim, convenhamos que a gente merece, né? Sim. Com certeza. A gente precisa sair, desculpa. Eu tô bem mais acostumado nesse circuito sudeste. Você falou de Goiás aquele dia, eu fiquei muito interessado de ir lá. Muito incrível, merece a ida. Eu vou tentar me programar esse ano. Não, legal demais. A gente, para essa segunda parte, a gente queria muito falar sobre essa sua veia empreendedora, né? Como que, recentemente, né, você fez uma viagem para a China, não foi isso? Voltei da China faz 2 semanas. Exatamente, a gente acompanhou. E eu lembro, né, nos seus stories, você falando da questão do business, né, dos negócios. E eu vi que você
você colocou um lado seu, né, que a gente já via acontecendo, mas você começou a falar um pouco mais sobre isso. Eu não falava tanto sobre o meu lado. Não, começou a falar mais. Eu senti que, assim, aí hoje você já falou algo que, né, o arquiteto ele precisa ser também, né, o empresário, né, que eu acho que é muito importante. Mas como que começou tudo isso? Como começou esse movimento? Eu sei que é do próprio escritório, mas como que você se atentou para esse business, essa viagem, enfim? Na verdade, eu sempre gostei muito, eu sempre me identifiquei muito com os meus clientes que eram clientes do business. Então eu sempre tive uma sedução, uma paixão e uma admiração pelos grandes empresários que eu atendo. Então, dá para dar uma centena de nomes aqui. Vamos pegar uma Selminha, vamos pegar uma Luciana do Casa Shop, vamos pegar uma Danúbia, vamos pegar o Timbozão, e vamos pegar... aqui a família Braga. Inclusive, a família Braga a Lojas Braga foi o primeiro contrato da região, meu primeiro contrato. Ele me contratou para poder fazer a reforma da Lojas Braga. Eu estava indo me formar ainda. Em Itaperuna. Em Itaperuna. E então eu sempre tive essa admiração por eles e sempre tentei buscar junto a eles o máximo, colher o máximo de informações e aprender. Então, o que eu posso ser melhor? O que você faz? Como você faz? Então, eu sempre busquei muito por isso. E a China foi um resultado único e expressamente sobre isso. A China sou eu junto com um empresário e amigo meu particular. A gente foi em busca de materiais inovadores e produtos que a gente ainda na nossa região não tenha. Então, o que na nossa região pode ser suprido de materiais da China? Porque a gente tem essa mania de achar que tudo da China é ruim. Que já estamos batendo essa ideia há muito tempo. Né? No caso, você acredita que antes de eu ir para a China eu tinha essa frase de que o que é da China é ruim? Mas, gente, vamos lá. Quem não tem um iPhone hoje em dia? Vocês acham que o produto do iPhone de vocês está sendo produzido aonde? Na China. Com certeza. Então, assim como outros produtos, principalmente no nosso mercado da construção civil, é produzido na China. Então, meu objetivo era entender como, por quê, o que existe, o que não existe, o que pode ser suprido, o que não pode, e o que pode me servir nas minhas próprias obras. Então, qual é a matéria-prima que eu posso importar? O que eu posso trazer para poder construir a minha casa? O que eu posso trazer para construir para um determinado cliente? Ou então, o que eu posso ter aqui meio engatilhado para quando eu precisar? Esse é o objetivo. Legal demais. E você deve ter encontrado muita tecnologia, né? São 16 milhões de metros quadrados. Caramba, que isso. Levei 5 dias andando muito. Caramba. Você andando de carrinho lá, cara. Não tem como ir a pé. Então. Não tem como. É a maior feira de importação e exportação do mundo. Que legal, cara. E é descomunal. Tinha uma média de 3 mil lançamentos de novos produtos. Então eu tinha 3 mil novos produtos para descobrir. Então foi uma loucura realmente. Mas é uma loucura gostosa de ser vivida. Tem vários arquitetos conversando comigo. Eles estão querendo que eu dê uma palestra para falar sobre a China. Mas tem que ver com relação a isso. Mas enfim, aí falando que todo mundo estava em Milão e eu estava na China. Mas não foi proposital, gente. Foi sem querer, sabia? Porque foi muito intuitivo que eu ia para a China no final do ano passado. Só que eu estava um pouco atordoado com finalização de Casacô e a Casacô tem isso. Você não só tem que montar, mas você tem que desmontar com qualidade. A dona da Casacô, agora na estrada, vindo para cá, ela me ligou porque queria conversar um determinado assunto comigo e pleiteando sobre isso, sobre essa qualidade do final. Não adianta você fazer um grande show e você não saber desmontar o seu grande show. Então, faz muito parte do jogo esse desmonte ali, né? Até porque a Casacô é feita em ambientes, em sua maioria, existentes, né? Você tem que desmontar. Você tem que montar, cria o cenário e desmonta esse cenário. Aí foi por isso que eu joguei a viagem da China para esse mês de maio e não tinha calculado que ia bater junto com a Feira de Milão. Aí todo mundo falando assim, Lucas, mas tá todo mundo em Milão, só você tá na China. Eu falei, então tá, ainda bem, gente. Podia ter feito uma escala. Eu podia ter feito uma escala, né? Passado lá em Milão, adoraria, fico 2 dias. Né, e depois volta pra Campos. Não parece não, mas eu tenho saudade de Itaperuna, tá? Então, assim, não dá pra poder ficar tanto tempo longe assim, não. Você vai pra Itaperuna toda semana? 9 anos.
Há 9 anos, toda Caraca. semana você tem Itaperuna. 9 anos, toda semana, sem nunca ter faltado. Lucas. Mentira, já foram raríssimas as vezes que eu não pude estar presente, era por alguma questão de doença ou algo que eu tinha tido, mas é muito raro eu falar que não estou uma semana em Itaperuna. Desculpa a pergunta, você tem quantos anos? 32. 32 anos. Você é um profissional super novo, né? E há 9 anos, então, me ajude com os cálculos. Eu sou 23 arquiteto, não anos. faço conta. 23 anos. Você já se forma nessa loucura e sua rotina só vai crescendo, crescendo, crescendo. E hoje você alia isso aos negócios, ao empreendedorismo, ao seu escritório, a exportação do teu nome também para outros estados, para outras regiões. A gente sabe que você não fica só aqui na região, né? Você tem muitos projetos em São Paulo, no Rio. Cara, eu tô cansado só de falar, cara. Eu vou dar não um spoiler, eu ia falar spoiler, gostei dessa palavra. Mas não é isso. Eu lembro uma vez, a gente conversando sobre arquitetura, e não vou falar exatamente com as mesmas palavras que o Lucas falou, mas ele deu a entender o seguinte, que ele é um arquiteto que vai pra cima, que ele ataca, que ele não espera. Ele lembrou da frase. Ele lembrou da frase. E, cara, e aí, assim, a gente acha, às vezes, que a gente vai atrás dos nossos sonhos. E aí, quando eu conversava com o Lucas tem uma outra visão sobre isso. E ele realmente, o que ele me passou, né? É que ele realmente fazia um mapeamento e entendia exatamente onde que ele tinha que dar ali a atacada. Eu fiquei imaginando até um jogo de tênis, né? Que é uma coisa muito bem estudada. Ele é lá. Eu li um livro muitos anos atrás que falava que sonhos, na verdade, são construídos. Essa nossa idealização de que sonho acontece, você tem a sorte de... Ou melhor, a sorte é construída, desculpa. Sim. Você pode sonhar, mas você tem muita gente que fala assim, mas a pessoa deu sorte de ter acontecido aquilo na vida dela ali. Por isso que muita gente ainda justifica, ou tenta justificar. Lucas, ele deve ser filho de algum arquiteto, ou neto de algum arquiteto. E não é, gente. Pra minha cabeça, a sorte cabe a gente a fazer. Construída, né? A gente tem que construir nossa sorte. O Joel J fala muito isso, né? Você, quando você tem um sonho, você é o seu sonho, né? Não tem essa questão de você depender somente, nossa, eu quero ficar milionário. Tá, você tá no mínimo jogando na Mega Sena? Não, então, desculpa. Então você não vai ficar milionário. Possivelmente isso não vai acontecer se você não estiver trabalhando bem, né? Ganhando muito dinheiro ou, enfim, ganhando alguma coisa. Só assim, Lucas, a gente sabe disso tudo, mas ainda a gente sabe que o interior do estado, ele tem... Não é que é mais difícil, né? Você é a prova viva de que não é mais difícil. Mas também tem a questão cultural ali das pessoas ainda... Agora está muito melhor, né? Do que na década passada, das pessoas entenderem realmente qual é o nosso papel dentro de uma obra, qual que é a importância, né? Eu me recordo de quando eu formei, por exemplo, tinha uma listagem de documentos, né, na prefeitura que só pediu CREA. Eu falava, não, mas espera aí, eu tenho CAL, que é outra coisa. Mas também até muito pouco tempo atrás só pleiteavam CREA mesmo. Sim, mas porque é muito novo também essa separação, enfim. Mas a minha pergunta vai de encontro ao cenário do interior. Você que roda muito Itaperuna, até te perguntei, né, se você tem obras aqui em Bom Jesus, você está em Campos, Bom Jesus e Itaperuna em geral e Norte e Noroeste Fluminense, né? Que é a nossa realidade hoje aqui. Como que você enxerga o nosso cenário de arquitetura, de profissionais, de qualidade? Eu acho que é um cenário de muita oportunidade, tá? Eu acho que às vezes a gente acaba se limitando, ou alguns profissionais acabam se limitando porque querem, ou porque aceitam essa caixinha que a sociedade da nossa região... As imposições do mercado, né? Que elas tentam impor a gente. Cabe a gente a não aceitar, mas educar. Então, assim, talvez seja um pouco mais difícil, ou melhor, não tão difícil, mas talvez demande um pouco mais de tempo da minha vida eu ter que educar o meu entorno para poder chegar onde eu quero. Sim. Mas eu acho que a nível de oportunidade nós temos mais. Na própria Casa Cor, eu acho que eu me deparei muito com isso. É indiscutível que eu lidei dentro da Casa Cor com profissionais de padrões muito semelhantes de entrega, de produto, de qualidade. E assim, às vezes, com todo respeito, tá, gente? Às vezes eu falo que eu adoraria ter mais concorrentes. Eu quero ter mais concorrentes. E eu pleitei muito por esses mais concorrentes porque eu acho que o nosso mercado merece
e precisa. E aí quando eu falo isso, eu acho que porque as pessoas sem querer acabam se limitando muito a essa caixinha social de que, não vou fazer uma casa muito ousada porque ninguém tem ainda. Não, você tem que ter a sua mais ousada mesmo e que todo mundo olhe e fale assim, nossa, essa foi a primeira, que coisa mais linda, que delícia. Então eu acho que a gente tem toda a oportunidade. Tá faltando só mesmo a coragem que, se depender de mim, todos deveriam ter. Sim, é aquela ousadia também, né? E não só ousadia, mas você falou uma palavra super importante aqui durante o nosso papo, que é a coragem. Eu acho que isso é muito importante de você também. A gente recebeu aqui o Evandro alguns episódios atrás, e uma das metodologias deles é apresentar 2 projetos. Tá aqui o que você me pediu, mas eu posso te mostrar o que eu Evandro de Muriaé? Isso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele fez Casacol Minas também. Sim. Gente, eu quero... Vai pro 4º, 5º ano? Vai pro 4º ano esse ano. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Eu não conheço o Evandro pessoalmente. Vamos A gente fazer esse encontro tá jeito pra fazer esse encontro, Evandro, já tá convidado. Vamos bater um papo de alto nível aqui de arquitetura. Ele é muito nosso amigo, a gente entrou na faculdade junto, né? A gente é da mesma turma. Ele e o Fabrício, sócio. A gente se conheceu na faculdade. E assim, ele também traz isso, de que essa coragem até na hora da reunião, né? De você não ficar limitado ao que você foi pedido para fazer. Por que não ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo da tua equipe, ou então se for só você lá, voltando no tempo, né? Você lá no seu quarto, vou fazer uma segunda opção. Vou mostrar a minha opção, vou mostrar essa ousadia. Mas isso também é muito de personalidade, né, não, cara? E ele falou um negócio muito interessante que eu acho que se assemelha muito a essa essência de grandes arquitetos, que é o que vocês são, né? Ele mostra que ele é capaz de fazer o que a pessoa pediu, mas ele é capaz de ir além. Quando ele tem essas 2 provas. E isso é muito legal. Hoje, obviamente, ele não precisa fazer isso, né? As pessoas já vêm buscar o que você oferece. Exatamente. Mas assim, eu acho que para quem tá estudando, para quem tá entrando no mercado agora, realmente ter essa coragem de, ao menos, falar com o cliente. Ele vem ganhando muito mercado em Minas Gerais também, Minas capital mesmo, né? Sim. Que legal. Sim. E que legal saber que faz parte do nosso meio, né, gente? Nosso meio. É sobre isso, eu acho. Acho que são esse tipo de profissional que me encanta. E que também me seduz, assim, a seguir nessa mesma rota, na verdade. Né? A gente fala muito disso, né? Que, assim, por mais que somos todos do interior dos estados, né? Muriaé também é uma cidade de interior. E quando a gente vê esse crescimento, a gente tinha até uma brincadeira na faculdade, que eles seriam as primeiras capas de revista. Porque a gente já via isso acontecendo. Aí, no teu caso também, o arquiteto de campus, que está ganhando tanto espaço nacional e com certeza daqui a pouco fora, enfim... também nos dá essa percepção de que, cara, o interior vai chegar lá, sabe? Vai. A gente também tem uma entrega, tem uma qualidade a mais. A diferença de capital, às vezes, é porque quem já está na capital tem mais oportunidades com a estrada certa, digamos assim, né? Ele já está na estrada correta. A gente tem que pegar algumas estradas para chegar ali, mas... Orçamentação, né? Às vezes. Eu falo Sim. que é muito importante o arquiteto aprender a fazer orçamentação adequadamente. Ou até a própria conduta, a relação contratual, que também é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que eu também percebi, isso de muito pouco tempo para cá, é a produção final de residência. Os arquitetos das grandes capitais não fazem produção. E porque realmente não cabe ao arquiteto fazer a produção final. É um diferencial que eu ainda tenho dentro do meu escritório? Mas perceba que é também um produto. Então, o que eles fazem? Porque assim... Você vai fazer uma produção final de uma residência, você pega algumas dezenas ali de reais, dezenas não, milhares. Para você ter uma responsabilidade sobre aqueles determinados produtos e levar até a casa de um cliente para poder fazer uma produção final. E nem sempre o cliente fica com tudo e também é totalmente compreensível. Sim. Mas existe uma corresponsabilidade e leva-se, às vezes, um dia, às vezes 2 dias, ou às vezes horas naquela produção. E aquilo realmente deveria e tem que ser feito acompanhado também de um decorador. É que antigamente as pessoas confundiam muito decorador e arquiteto. Isso é um pecado grave, gente. Pecado. Não polêmico, pecado polêmico. Pecado grave não, polêmico. Porque só... Pecado polêmico. Polêmico. Mas que, convenhamos, é importantíssimo a presença também. Com certeza, com certeza. Falando em produção...
né? E em decoração. Em decoração, um presentinho pra você. Ah, mentira. Você acha que a Luciana ia deixar você sem presente? Um mimo lá da Casa Shop. Esse Obrigado, presente. Luciana. Me falar novamente, né, da Casa Shop. Não, falar novamente, né, que... Não, eu acho que eu vou deixar o Lucas falar. Porque Então, o Lucas e o Casa Lucas- Shop é um caso. É um caso de longa data. Pois é. É um caso não só de longa data, não, mas é um caso de amor de amor, muito amor e muita paixão envolvida. Não, uma das melhores curadorias que eu já vi na minha vida. A Luciana é espetacular. Você chega lá, e eu tive na loja semana passada. Mas você sabe que eu falo Cara, isso constantemente? fantástico, cara. Ela tem uma De curadoria que maravilhosa. não existe curadoria igual a da Luciana? Não tem, nunca vi. Cara. Eu brinco, É eu brinco com ela às espetacular. vezes. E ela já esteve aqui no programa. Foi a nossa primeira convidada. Foi a Luciana. Eu me lembro, você acha que eu não acompanhei? Segunda. Foi a segunda, foi a Karen e a Não, Luciana. ela seria a primeira. Que incrível. Amei. Amei, gente. Já vai estar na mesa. O verde Guatemala, a base. Olha que lindo. Olha que legal. Olha o tom do verde Guatemala. Bacana. Gente, mas eu falo isso constantemente. E às vezes eu falo com o Luciano Tem assim. todo o significado aí, né? Muito, né? Bastante. Eu também entendi também. Mas eu falo com o Luciano de vez em quando, às vezes eu falo, Luciano, eu quero bater em você, porque eu nunca vi uma pessoa ter tanto bom gosto Ela é espetacular. igual a você. Ela faz uma curadoria que pouquíssimas lojas na nossa região fazem. Ela realmente consegue escolher produtos que eu fico embasbacado com a qualidade e eu quero levar tudo para minha casa. Não, é incrível. E você chega lá, você não precisa de muito. Você não precisa Tá tudo lindo, cara. Qualquer coisa que você pegar e levar pra casa, a sua casa vai estar maravilhosa. É pra mim, assim, gente, não é puxar saco, mas é porque eu gosto de dar a César o que é de César, Aham. tá? Eu acho importante a gente ter essa classificação aí. E pra mim é a loja onde você vai... Eu quero um bom produto. Você vai encontrar um bom produto. Eu quero bacana. comprar às vezes a Luciana pega cama, mesa e banho, não. Mesa. Você pega produtos de mesa, assim, mesa posta. Eu não sou uma pessoa, eu nunca tive a cultura de adquirir muitos produtos de mesa posta pra mim. Hoje, de um tempo pra cá, comecei a comprar prataria, talheres e por aí vai. Comecei por conta da Luciana. Quando eu cheguei lá, comecei a me apaixonar. Falei, gente, que prato é esse? Eu tenho que levar pra minha casa. Não, que produto é esse? Não, tem que levar pra minha casa. E acho que faz parte do show final, né? Faz. Ter uma casa linda também é também ter uma mesa posta linda. Exato. É ter uma roupa de cama bacana, é ter boas toalhas também. Acho que faz parte da composição final. E ela até falou isso aquele dia, né? De que essas coisas, elas não são pra visita, né? Não, são pra Elas são você. pra gente, são pra claro. você. Não, pra ela. Então ela a gente falou- tem um bom jogo de É. talheres, um bom jogo de pratos pra almoçar, pra jantar, pra tomar um café, numa xícara bacana. Não é só quando a visita chegar que você, nossa, olha aqui. Mas vou te sabia dar- que eu acho que isso é muito do interiorano? Porque eu acho assim, Sim. Muito. a gente já teve aquela fase da vida que a gente guardava o copo de requeijão pra poder... a gente tomava no, certeza. Tomava no copo de requeijão. tomava no copo de requeijão, mas servia a visita no copo de cristal. Mas eu acho que de alguns anos pra cá, a cultura interiorana vem mudando muito em relação a isso. Sim. A gente realmente merece ter o que é bom pra gente. E o bom gosto do interior ele é bem único. bem único. Ele traz consigo a questão cultural, né, cara? Eu acho que isso é o nosso forte quando o Jefferson falava de que o interior ele vai chegar lá. Eu acho que isso é levar a nossa cultura, né? Eu acho que a cultura da capital, ela já tá aí, ela já, né, já se estabeleceu. Agora, deixa o interior chegar com a sua cultura, né, com o seu jeitinho de fazer, que é diferente. E aí, independente da região, a gente tá... Engraçado que a gente tá aqui bem na divisa, né? A gente tá aqui, Minas é logo ali, Espírito Santo logo ali, a gente tá aqui no Rio. Então, é uma mistura, é muito gostoso viver nessa nossa região. É engraçado, né? Eu já teve dias em que eu atendi em 3 estados hoje. Aí a pessoa, como assim? Eu atendi em Moriaé, atendi em Bom Jesus, atendi em Itaperuna. Falei, gente, bati a meta, né? Ali fiz os três estados juntos. E aqui também tem essa questão, né? Campos, sobretudo, também está perto da região dos lagos. A gente está perto de muita coisa que é interessante. E não só isso, né? Essa região também faz parte da história do Brasil, né? Campos, sobretudo. Muito. Essa ligação com Minas, enfim. Eu acho que tem muita história A gente boa. tá pertinho de tudo, né? Mata Mineira, logo aqui a gente tem Vitória, e logo aqui a gente tem Campos, então tudo Juiz aqui de funciona Fora, bem. pertinho Também. É, legal. Você tava falando de produção, e aí eu vou fazer uma pergunta polêmica. Porque eu gosto das polêmicas. Deixa eu ver. O Lucas uma vez me disse que não... Agora vamos até pra rede social dele. Que ele não posta render de interiores.
Vamos... Eu não posto render de interiores. Por quê, interiores. Lucas? Conta pra gente. Eu gosto de matar a cobra, mostrar o pau. Ai, meu Deus. Só real, só fotografia. Interiores, só fotografia. A arquitetura, eu me rendo aos renders. Tem o que fazer. Eu acho também. importante a arquitetura. Mas o produto de interiores, eu gosto de matar o pau, de matar a cobra e mostrar o pau, literalmente. Mas aí falando assim, dessa velocidade, hoje você sabe que a gente precisa dessa velocidade do marketing, né? Então, vamos supor, você projeta uma casa, aí então um ano e meio, né? Para você conseguir fazer a produção dessa casa, para você ter essas fotografias. O Lucas ele tem uma gama gigante de projetos acontecendo, então sempre tem. Mas, por exemplo, hoje, para quem demora a ter um projeto, essa ansiedade talvez de postar um render de interiores, você acha que é prejudicial ou tem uma forma de se fazer isso? No caso, eu não acho que é prejudicial de forma alguma, desde que você se torne um arquiteto que consiga executar aquilo ali. Eu acho que o grande problema mora para mim que existem muitos profissionais de arquitetura que realmente postam uma variedade grande de renders de interiores e que eles acabam vendendo para o cliente um produto que eu não vendo. E eu não tenho nada contra isso, tá, gente? Só que não condiz com a minha política pessoal. O cara entrega um render, entrega um belo de um executivo, cumpre as responsabilidades dele, o que é o correto. Mas eu acredito que o cliente nem sempre consiga conduzir. Eu acredito que na grande maioria os clientes interrompem a produção ou pela falta de encontrar um produto com semelhança, ou pela falta de encontrar um prestador de serviço que consiga executar aquilo ali com aquela devida exatidão e por aí vai. E acho que a arquitetura de interiores, eu acho que as mais belas precisam de essência. Então, e a essência faz parte uma condução minuciosa. Então, se no meio do caminho da arquitetura de interiores você precisa mudar um pouco a rota, para mim é normal. Aos meus olhos, enquanto arquiteto, é normal. Faz parte do processo. Faz parte ou da falta daquela exatidão de produto, ou porque sem querer aquele produto ali tem um custo que talvez naquele momento não seja adequado. A gente sabe que o mundo da arquitetura, o mundo da construção civil, ele por suas vezes é caro. Vamos fazer uma casa? É caro, gente. Não é barato, de fato, construir uma casa do zero. Fazer uma casa linda com arquitetura de interiores. Então, vamos se limitar? Não vou dar mais atenção ao meu cliente porque ele não pode comprar um sofá de 40, 50 mil? Claro que não. Vamos dar atenção a ele. O que você pode agora? O que você pode é isso. Então, acho que o melhor a ser feito nesse momento é comprar esse outro. Ou então é não comprar e a gente aguardar aqui 3, 6 meses para poder comprar o que você merece realmente. Mas eu acho que a grande verdade é essa. A gente tem que ter esse tato de estar próximo ao cliente e mudar e apertar alguns parafusos. E eu, particularmente, tenho essa política de que tem muita gente que entrega um produto de render e entrega os seus executivos e se limam ali das responsabilidades. E que, sem querer, o cliente acaba ficando muito a ver navios. Acaba ficando sem uma condução, sem um tatozinho e, no final, não consegue ter aquele resultado tão desejado. No nosso último programa, a gente falava exatamente sobre isso, sobre a arquitetura real versus a virtual. A ansiedade de ter um projeto onde você vai colocar poltronas caras, mobiliário assinado. É porque você vê todo mundo fazendo, você quer fazer também. Aí você coloca aquilo ali no render, né, na fotografia, e o projeto, na realidade, é outro. Vai ser outro. Então, talvez essa ansiedade, ela acaba atrapalhando um pouco, né? E aí... Né? E eu antes, é engraçado que na faculdade a gente sempre foi muito apaixonado por render, né? Porque na faculdade ninguém fazia na nossa época. Aí a gente começou a fazer, a gente foi o defensor mundial. Nós comprávamos cursos loucamente, computadores. O defensor mundial do render. Eu trabalhei, na verdade, eu sempre trabalhei com música, né? Eu consegui sair da música trabalhando com render, fazendo muito render pra fora e tal. E todo mundo me pedia exatamente isso. Coloca uma poltrona, que era uma Paulo Mendes da Rocha, um Sérgio Rodrigues, e aí você colocava e depois eu tinha certeza que aquilo não ia ser executado naquele projeto. Mas vem de encontro à essência, né? Que o Lucas falou. É o que o Lucas falou. Acho que você hoje já chegou também nesse ponto de você querer ir atrás do controle de qualidade do que você entrega, não somente do que você pensa, né? Porque a gente fazer um projeto, entregar na mão do cliente, como você bem falou, é ótimo. Às vezes a gente entendeu a essência do projeto, a essência do cliente, mas você hoje está atrás do controle de qualidade, que é excelente, é uma busca profissional minha, pessoalmente até, de chegar num ponto onde eu consiga fazer briefing executivo,
tocar a obra, entregar, ir lá na produção junto, enfim. Acho que os profissionais que galgam coisas para frente, né, no futuro, a longo prazo, eles estão preocupados com controle de qualidade. Mas eu também acho que o render, quando você entende ele ali, eu tenho esse tipo de mobiliário para usar, quando você entrega realmente no teu render, facilita o que a venda. vai ser feito, Isso aí é discutível. Falar. Mas quando você faz o que vai ser feito, você tem o mobiliário lá da CIA, então você já consegue os blocos, bota o sofá, bota a poltrona, você já sabe que aquilo tá no orçamento. Eu acho que de certa forma pode ser válido, mas, né, também não interfere, e aí, lógico, é um sonho, eu acho, de todo profissional só postar foto no feed, obviamente. Mas isso também é um controle de qualidade, né? Eu também, durante muitos anos, eu sempre tive uma gama de clientes bacana, e hoje em dia, você faz fotos pra mim, você sabe bem disso. Eu tenho acervo aí pra... Se eu quiser parar um ano de fazer postagem, a gente tem acervo de um ano de produto pra postar à frente. Legal. De produtos já... Eu tô editando só 10. Que eu tenho lá que ainda vai ser postado. Pra você ter uma ideia da quantidade. Fora que não tirou as fotos ainda. Fora né? as que não tirou, ainda tem muito pra fazer. Né? Mas isso você concorda que você estourou a bolha. Eu entendo também, assim como eu entendo que minha opinião também é uma opinião um pouco divergente, né? De eu gostar de postar fotos. Mas ela mexe com Não, a mas gente. eu acho que ela chama atenção pra algo que realmente é problemático. Eu acho sim, também problemático. Às vezes sim. É porque às vezes você entra no Instagram de determinados arquitetos, principalmente os que estão começando, e é maravilhoso. Mas convenhamos também que pode ser que eu mude minha opinião dentro de muito pouco tempo com a inteligência artificial. Aí tá? é outra coisa. Assim, é aquela coisa, né? A inteligência artificial ela é muito artificial, realmente. Mas eu acho que... Ela te ajuda em muitos pontos. Ainda. Eu acho que dentro de muito pouco tempo ela vai ser algo tão real. Tá evoluindo muito, né? Tão real, tão absurdamente real que valerá. Não, a gente hoje mas vale constar, valerá para captação. Para captação, exatamente. Eu não acho que a foto que você postar do seu cliente, que vai ser talvez depois de um ano, você vai postar lá o que virou realidade, vai ser igual. A própria fotografia é prova disso. A fotografia, ela não é o ambiente... Não é que não é um ambiente real, ele é um ambiente real. Só que assim, ele é programado para ser feito em um determinado ângulo em que eu vou chamar a atenção da pessoa para ela querer ir além. Aí nós estamos falando de marketing para arquitetos. Né? Não é fazer igual a gente fazia na faculdade, que posicionava a câmera lá na ponta do ambiente para mostrar tudo. Aí fica aquele ângulo horroroso, aquela coisa torta. Não, tudo retinho, bonitinho, na sua posição, porque aquilo ali tem uma mensagem para se passar. Eu, inclusive, tenho usado inteligência artificial no meu escritório. Sim. Acho que não posso afirmar categoricamente, mas eu acho que em breve a gente vai estar fazendo um lançamento de um grande empreendimento. Espero que seja o primeiro empreendimento da região com o uso de inteligência artificial. E aí você diz a inteligência artificial como um auxílio para projetar, exibir, como que é? Não, auxílio para elaboração. Elaboração. E muita gente me pergunta assim, Lucas, você está criando um concorrente? Não é um concorrente, até porque ela precisa única e exclusivamente de mim. Então eu preciso alimentar a criatividade dela para que ela consiga me trazer bons resultados. Mas é engraçado, então nem engraçado, é extremamente útil o tempo e o time que ela me traz, os resultados. É muito rápido. Eu tô desenvolvendo um loteamento com o uso de inteligência artificial e estou encantado com a agilidade que eu obtive números. Então isso facilitou profundamente a minha comunicação para levar resultado a quem eu precisava dar. Exatamente. Então, quanto vai custar, por quê, como, qual vai ser o VGV, vamos ganhar dinheiro com aquilo ou não vamos ganhar dinheiro com aquilo? Então, você consegue usar isso a nosso favor de uma forma muito útil. Eu tô batendo nessa tecla já há um tempo. Muita gente tá confundindo inteligência artificial como algo que vai substituir algumas profissões. Muito pelo contrário. A inteligência artificial, ela vai acelerar muitos processos. Por exemplo, você como arquiteto e você precisa de um resultado, você precisa, por exemplo, uma semana cheia de trabalho, você precisa sentar para projetar. Aí você tem aquele tempo criativo, aí você senta ali e aquele dia aquilo não desenvolve, aquilo vai gerando uma bola de neve e você acaba não desenvolvendo aquilo nessa semana. E aí talvez a sua equipe não consiga te suprir e tudo mais. Com a inteligência artificial, você pode chegar a fazer o seguinte, olha, preciso de
10 resultados com esses prompts. Aí você lança lá os prompts. Ela vai e te apresenta os 10. Aquilo é um... E aí até usando o livro aqui da criatividade quântica, ele é uma injeção de criatividade dentro da sua cabeça absurda, que você quando vê as possibilidades, a sua cabeça vai além. Não, essas 10 eu não quero. Agora eu quero filtrar essas 5 e, cara, é louco demais. De forma muito direta, assim, aos meus olhos, a inteligência artificial, ela se resume à Barça de antigamente. Pode ser. Então ela que depois virou o Google e que agora é a inteligência artificial. Eu acho que ela deve ser, sim, uma canalizadora de informações pra gente. Porque, assim, por bem ou por mal, ela dá um resultado. E com base naquele resultado, aquele resultado nunca é pleno. Não, você avalia. Aquele resultado é o que você vai adequar, reformar, pegar os números, ler. Então, você tira dali uma bagagem de informações extremamente necessárias para você dar continuidade na melhor criação que você poderia fazer. Eu acho essencial, que a inteligência artificial seja utilizada de forma inteligente. Eu vi recentemente que até para o futuro e as profissões, né, que vão surgir no futuro, uma é engenheiro de prompt. Eu, por exemplo, se tudo que a inteligência artificial tivesse me entregado, eu tivesse passado para os meus clientes, eu certamente estaria mal. Sim. É indiscutível que as entregas que me foram feitas precisavam de mim para polir, para passar na minha mão, para levar um resultado muito mais agradável, inclusive um resultado correto a níveis burocráticos que eu digo, normas, para poder trazer um resultado de qualidade. Digamos que ele é um buscador mais inteligente, né? Ele é um buscador mais rápido. Mais rápido. E ele é evolução. Eu acho que é igual o engenheiro, né? Antigamente se fazia inúmeros cálculos à mão. Isso gerava um problemão. E aí demorava até chegar no resultado. Depois que lançaram os softwares que fazem o cálculo, o engenheiro vai lá, lança os resultados. Mas ainda depende dele, né? Ainda depende dele olhar para o resultado final e falar assim, isso está certo. Ou isso está errado. Eu lancei alguma coisa errada. O prompt da inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Se você lançou um prompt errado, né? Eu defeito muito isso em fotografia. Se eu lançar um prompt, por exemplo, eu quero a câmera tal, com a lente tal, às vezes eu coloquei um número errado, cara. Às vezes a lente é 85mm, eu coloquei 8mm. Vai ficar completamente diferente. Sim. Então, assim, precisa do profissional para avaliar, para ver se aquilo que ele tá entregando. Mas que acelera demais. Cara, isso dá papo para um outro podcast. Mas vamos caminhando já pro final, né? Já estamos aqui há 1h07, 8 minutos. A gente sabe também que a agenda do Lucas Lucas daqui a pouco aperta. Mas, Lucas, antes da gente terminar, cara, assim, já partindo para esse final, a gente já falou de empreendedorismo, já falamos aí do Estúdio Lucas, já falamos um pouco de você também, né? O que você gosta, o que você faz além de ser arquiteto? Quais são as suas pretensões, não pretensões como profissional, mas o que você gosta de fazer? Enfim, eu amo... O que te alimenta? Gente, uma coisa tão boba que me alimenta. Você vai dar até risada. Eu amo um stand-up. Stand-up. Né? Uma coisa bem boba, tá, gente? Mas eu também gosto. Eu sou apaixonado. E eu amo água de rio e amo água também de lagos. Esses dias eu fui num lago em Goiás, que eu fiquei apaixonado. E tem um lago também aqui na nossa região, que é a Lagoa de Cima, uma lagoa. Em Campos. Que é divino. Mas é uma coisa assim, descomunal. E eu ter esse contato com a água, com o fator água próximo a mim, eu ter essa válvula de escape com práticas de esporte, que seja uma lancha, que seja um stand-up, que seja um jet ski, isso para mim me traz para uma outra realidade, me faz esparecer a mente e começar do zero de novo. São minhas rotinas fora da arquitetura. E o pôr do sol lá de Lagoa de Cima é muito bonito. É um dos... Eu não conheço. Fica onde lá em Campos? Rapaz, aí o caminho, o Lucas vai te falar. Sentido Campos Macaé. Ah, sim. Mas é descomunal mesmo. Acho que é a segunda maior lagoa do estado. Ela só perde pra Lagoa Feia. Você teve lá recentemente? Na Lagoa de Cima? Tive. Eu acho que eu vi uma publicação tua. É fora do comum. É uma beleza ainda não desbravada. Gente, eu adoro. Me jogou no meio do mato, então me levou... Ninguém fala, né? Ninguém fala, exatamente. Assim, é um cara super urbano, né? Cosmopolita. Mas acho que minha vida profissional já é tão cosmopolita, minha vida profissional já é tão agressiva. Preciso ir pra China, preciso ir pra São Paulo. As suas férias você teve na Índia. Marrocos. Que também não foi férias. Nunca é férias. Nunca é férias. Workaholic. Por isso que eu, quando posso fugir
desse lado tão workaholic, então desse lado tão urbano que me é conduzido, pra mim é quando eu restabeleço as minhas energias. É o Lucas... E a tua conexão é a água. É muito. Legal isso. Doce. 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 Específico. Filtrou agora bastante. Onde você quer chegar, Lucas? O que você quer alcançar? Olha que pergunta polêmica. Né? Essa caminhamos aí pra parte polêmica. E não é a última ainda, aliás. Não, Olha, engraçado. Se eu te falar que eu já sou um cara muito satisfeito, você acreditaria? claro que acreditaria. Sou um cara muito satisfeito com tudo que já conquistei. Muito. E é indiscutível que a minha instabilidade pessoal de precisar, eu quero descobrir coisas novas, nunca vai me deixar estar estabilizado. Então, assim, onde eu quero chegar, eu acho que eu já cheguei onde eu queria. Eu acho que eu tenho que ter essa gratidão comigo e com minha equipe, com Deus, com minha família. Mas que hoje em dia meu barco ele tá navegando de forma firme e rígida, mas a descobrir aonde chegaremos. O que será que vem por aí? O que será que vem por aí, exatamente. O que será que vem por aí? Pra mim mesmo. Algo vem, entendeu? Vem. Isso eu tenho certeza. Eu gosto disso. Eu gosto de não olhar pro horizonte e ver onde eu vou parar. Gosto de ir até ali, olhar vamos navegar. novo. Vamos navegar. E vamos errar também às vezes o caminho, vamos mudar a rota. Vou voltar, Vamos errar, né? não Errar gostei é bom. daqui, vou pra outro caminho. Eu costumo até falar muito isso, assim, que... aí volta também para a cultura do interior, mas acho que isso liga a gente, né, de alguma maneira. A gente é muito criado com, tipo, você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar. E a gente vê, às vezes, pessoas que não são, né, que cresceram em outra realidade de cultura, né, de cidades maiores, as pessoas erram com mais constância, elas se jogam muito mais do que a gente. Na verdade, o conceito de erro é diferente. Sim, sim. O errar na verdade, ele é um efeito da execução. Você só erra se você executar. Ou então você não vai ser nunca aprender, não vai ser nada. Não vai ser nada. E aí o erro, talvez, aí na nossa concepção, seja coisas mais simples. E para outras culturas, o erro seja algo completamente diferente. Mas até pra gente, enquanto arquiteto, eu acho que hoje em dia também tem isso, né? Quanto mais a gente amadurece na profissão, mais a gente entende de que se eu fizer 10 layouts, não necessariamente eles estão bons, né? Eu preciso fazer 100 às vezes, Sim. até eu chegar. Então, esse erro constante, ele vai alimentando também a nossa memória muscular aí de projeto também, né? Então, é uma série de questões de se jogar, de errar com mais frequência. E eu acho que o resumo aqui do nosso papo hoje, para mim ao menos, é coragem. Sabe? Quer ser ousado? Tenha coragem e assuma essa responsabilidade dessa coragem que você está tendo, né? Que os frutos, com certeza, eles vão vir lá na frente. Lucas, antes da última pergunta, só dica. O que você deixa de dica aí para os nossos arquibunkers? Não sei se a gente já pode chamar assim. Chama de arquibunkers, que é bonitinho. Arquibunkers. Engraçado que minha dica é ser um livro maravilhoso, que das coisas nascem coisas. Mas eu vou dar outra dica hoje. Mas Mudei no meio da rota dessa conversa nossa. Minha dica é realmente que as pessoas, que vocês, que os ouvintes aí de vocês, que estejam assistindo, frequentem o Spot. Que eu acho que vai ser um evento que eu não era o objetivo fazer a propaganda desse produto, mas só o simples fato de ser algo aberto ao público e trazer quem estamos trazendo, tanto a nível de palestrante, como também a nível de conhecimento ao mundo da arquitetura, e o Alcimar sabe muito bem disso. Eu tenho prazer, gente, de compartilhar. Então, esse evento vai acontecer em agosto, eu acho que é fundamental para todos os arquitetos e estudantes de arquitetura estarem presentes, porque eu, junto com os meus sócios, a gente realmente pretende fazer uma movimentação do mercado que antes nunca tinha acontecido na nossa região. Já tem data de lançamento? Ou ainda... dia 21 de agosto. Não, de ingressos, de cadastro. Mês que vem, todos os cadastros estarão liberados no site oficial do Spot. Manda pra gente, a gente faz a propaganda. A gente faz divulgação, com certeza. E vocês são muito mais do que convidados. Estaremos lá. Com certeza. Eu tive no evento ano passado... do ArcTrends lá em São Paulo, e um dos palestrantes foi o Isai Weinfeld. E ele é um cara super, super sensacional, acho que ele tá na mesma prateleira aí, né? Arthur Casas, Isai, Kogan, enfim, tantos outros aí nacionais, e eu sou louco para conhecer o Arthur, então com certeza eu estarei lá, obviamente.
E também o Decornautas é sensacional. Sensacional. Eles são Tem que ótimos, falar. eles são ótimos. Tem que conhecer Decornautas, gente. Não, quem São não os maiores. conhece, conhece. Não, quem não conhece, conheça o que é Decornautas. São os maiores críticos do Brasil de arquitetura. E uma crítica boa, uma crítica crítica gostosa de ler, é uma crítica que você entende que ela tem um efeito muito mais, assim, é um efeito positivo demais pra você. Eles criticaram um projeto meu, fizeram uma crítica, foi tão gostosa. É bom, né? Nossa, era deliciosa. Eles teceram uma centena de elogios e ele tem um natural da linguagem deles. Eles são afiadinhos. Aí tinha um determinado produto que eles me afiaram. E foi uma delícia, porque eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de me sentir nessa posição ali de estar sendo analisado. Que eu acho que mostra que a gente está no caminho certo, pelo menos. Sim, ali. tá alcançando o que a gente quer, né? Legal demais. Bom, Lucas, a última pergunta a gente faz para todos os convidados. A gente já se fez essa pergunta também algumas vezes. Se a gente imaginar que a vida é um cenário de um jogo, enfim, de um espetáculo, e que existe uma arquibancada em sua volta, em que lugar você se enxerga nesse cenário? Na arquibancada. Dentro da arquibancada. Se vira aí. No palco. Eu não esperava outra resposta dele que não fosse no palco, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, eu fiz teatro a minha infância inteira, então eu me imagino no palco. No palco. Você fez teatro? Fiz. Que Acho legal. Faz parte do Lucas Arquiteto. É por isso que ele chama a arquitetura de grande show. Entendeu? Ele não ia estar na arquibancada. Lógico que ele ia estar no palco. Legal, legal. Cara, bem. Muito bom ter você aqui. A gente já tava esperando esse encontro tem um tempo, né? Acho que desde lá dos primeiros programas, né? Você foi o primeiro nome Sim. falado. Assim, a gente quando fez uma conversava. listagem, né, das pessoas que a gente queria trazer aqui. Mas a gente entende a agenda, correria, seus horários. Mas a gente pegou o diazinho que você ia pra Itaperuna e falou assim, passa aqui e vamos fazer esse programa. Inclusive, Foi até legal. engraçado, né? Eu também estava muito ansioso, tá? Que bom, a gente Que ficou bom, honrado, obrigado. cara. Foi até um detalhe, a gente se encontrou no evento na Casa Shop, né, na semana retrasada, acho, assim que você chegou da China, e eu já tinha visto o Lucas, mas não conhecia ele pessoalmente. E eu me apresentei pro Lucas, falei, oi, tudo bem? Eu sou o Jefferson, sou amigo do Alcimar lá do podcast, vamos no podcast. E foi ótimo, Não, a gente e foi já bom marcou que eu logo fiquei na chamando sequência. e eu, o Jefferson que decidiu. Olha Não, só. mas foi, olha como tudo acontece naturalmente, Não, tem que né? acontecer, era o dia. Tanto Era pra que eu ser já no me- 10º programa. É. Tinha Também que acho. ser. Eu já me apresentei dessa maneira pra ele, tá né? certo, Tipo, tá vamos certo. no podcast semana que vem? E deu tudo certo. Lucas, prazeraço Prazer é te meu. conhecer, tá? Muito obrigado. Pessoalmente. Valeu mesmo, tá? Estar Uma com honra você pra novamente, aliás, eu te conheci aquele dia. Acho que foi um papo super valioso. E sinta-se em casa, as portas estão abertas para quando você quiser voltar para outros assuntos, que tem muito assunto aí pra gente bater um papo. Eu que te agradeço por tudo. Tá. É isso, Simar. É isso, agradecer mais uma vez, né? Luciana. A todo o pessoal aqui do Pod Studios, muito Pod obrigado Studios. mais uma vez, né? Essa placa maravilhosa, tem que mostrar, né, gente? Né, Jean? Né? Que valeu, gente. Obrigado mesmo, Jean, Adriano, Marcos, que tá aqui sempre fazendo as fotos pra gente. Muito obrigado por tudo. Sem vocês, esse programa não existiria, tá? Muito obrigado. Obrigado, Luciana, tá? Casa Shop Criar, obrigado por tudo, pela força que você sempre dá pra gente. E, mais uma vez, obrigado, Lucas, pela presença. Eu que agradeço, meninos. Valeu, Lucas. Obrigado. Ainda mais sucesso aí na sua carreira, tá bom? Pra E se gente. você ainda não conhece, é claro, Estúdio Luca lá no Instagram. E também fica de olho aí no Spot. Daqui a pouco, assim que sair, a gente solta também nas nossas mídias sociais aqui, tá? E, é claro, não menos importante, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, seu like, manda pros amigos, enfim. Arquibancada número 10, daqui a pouco a gente faz o de número 100 e volta o Lucas, volta todo mundo Exatamente. pra gente comemorar isso aqui. Obrigado, Valeu. gente. Até breve, a gente se vê nas arquibancadas por aí. Valeu. Tchau.